Passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje nós vamos entender de uma vez por todas que Deus age a partir do que temos agora. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Siron, ao rei Aksaf, aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafatidor, ao lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e os perseguiu até a grande Sidom e até Misferote Maim e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessa cidade, e também o gado. Porém, mataram a espada as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Noguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debi, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Vamos emendar aqui no 12. Esses são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram, a de cujas terras se apossaram, do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroé
que está à beira do vale Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade, até o ribeiro do Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste, até o mar da campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo das encostas do Monte Pisga. Também derrotaram Osg, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no Monte Hermon, em Salca e em toda Bazã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Macaanitas, e a metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Esses são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram desde o lado do Jordão, da direção oeste, desde Baal-Gade, do Vale Líbano, até o monte Alac, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade aos filhos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Noguebe, onde estavam o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, de Laques, de Eglon, de Gezer, rei de Debi, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, de Líbina, de Adulão, o rei de Maquedá, de Betel, de Tápua, de Éfer, o rei de Afeca, o de Lazaron, o rei de Madom, de Azor, de Sinron Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, de Nafatidó, o rei de Goim em Gigal, o rei de Tirza, ao todo 31 reis. E eu lhe pergunto, quantos reis você já venceu? Quantas vezes você para lembrar aquilo que Deus já fez? Como isso é importante para que a gente consiga continuar. Precisamos lembrar daquilo que Ele já fez, porque é através daquilo que Ele fez que a gente consegue experimentar mais do poder dEle, da fidelidade dEle, da esperança que Ele traz ao nosso coração. Precisamos nos lembrar das vitórias. Às vezes deixamos o nosso coração se contaminar com as dificuldades, com as derrotas, com as batalhas atuais. Mas quantas você já venceu? Você consegue parar para pensar? Você consegue parar para contar? Tem um hino que fala assim, né? Conte as bênçãos, conte quantas são. Você vai se ver surpreso. Quão numerosas são. Capítulo 13. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Essa é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate, o de Ecrom e os aveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, a fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Herbon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e meia, e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor.
começando com Aroé, que está à borda do Vale Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou a Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Jesuritas, dos Maacatitas, todo o Monte Hermon e toda a Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Asterote e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesu e Maacate permaneceram no meio de Israel até os dias de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale Arnon, mais a cidade que está no meio do vale de todo o planalto, até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Barmote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriatim, Sibimna, Zeret-Saá, no Monte do Vale, Bet-Peor, as encostas do Monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betoim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafão. O resto do reino de Seom, o rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção leste. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava em Maanaim e incluía todo Bazã, todo o reino de Og, Bazã e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já havia lhe dito. Gente, quando a gente pensa que acabou, tem mais. O capítulo anterior encerrou dizendo que Josué já tinha conquistado 31 reis, 31 reinos. E aí, quando a gente começa aqui o 13, dizendo que Josué já era bem idoso, Deus lhe diz: você está idoso, mas ainda tem muita coisa para ser conquistada. Você está idoso, você já viveu, você já experimentou, você já passou por tantas coisas, você já se sentiu vitorioso, mas ainda tem muita coisa para ser conquistada. Ainda tem muita coisa para ser feita, eu não paro não. É isso que Deus está falando. É isso que Ele diz para nós também, para não sossegarmos, nos acomodarmos, porque Deus tem mais. Às vezes estamos
até bem, numa situação estável. É difícil, né? Mas às vezes acontece. E aí, há aquela acomodação. Mas o pior, a maioria das vezes não estamos bem. Não estamos bem emocionalmente, não estamos bem financeiramente, não estamos bem nos relacionamentos. Mesmo assim, nos acomodamos ali, achando que não há mais o que fazer. Mas Deus está dizendo, ficou muita terra para ser conquistada. Essa é a palavra de Deus hoje para nós. Ainda há muito, muito para conquistarmos ao lado de Deus. Amém?